Eu convido você que tem sua Bíblia para que possa abri-la na segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler os versos 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. O texto sagrado diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Eu gostaria de pedir ao Danilo, que está conosco lá na projeção, volte para mim o versículo 16, Danilo, por gentileza. Queridos irmãos, aqui nós vemos as palavras do apóstolo Paulo dirigida a Timóteo, um dos seus discípulos. E Paulo está dizendo a Timóteo, exatamente o que está escrito aí: toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda escritura divinamente inspirada. Isso é muito importante para nós, porque nós lemos muitas coisas, lemos livros e lemos bons livros, mas existe apenas uma palavra que pode ser dita como plenamente inspirada, do seu início ao fim, que é a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Amém, irmãos? Você pode até ler e deve ler realmente bons livros, instrutivos, mas divinamente inspirada, do seu início ao fim, onde não tem ali de forma alguma a interferência do homem no que diz respeito ao seu querer, à sua vontade, ao seu pensamento. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, elas não transmitem para nós o pensamento humano, transmitem para nós o pensamento divino, a vontade divina. Então nós podemos dizer que as Escrituras, a Bíblia Sagrada, é realmente o único livro completamente e totalmente inspirado por Deus. E aí a palavra do Senhor vai dizer qual a razão, o porquê da Escritura, qual é a sua finalidade. Ela, diz o texto sagrado, ela é proveitosa, ou seja, a finalidade dela é ensinar, redarguir, redarguir é responder aos questionamentos. Às vezes existem muitos questionamentos acerca disso, acerca daquilo, principalmente para os incrédulos, principalmente para aqueles que não têm conhecimento das Escrituras, que não temem a Deus, vivem cheios de questionamentos, mas a palavra de Deus tem resposta para todas as questões. Amém, irmãos? Então a palavra de Deus, a Escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa, ela tem por finalidade ensinar, responder às questões, corrigir, instruir em justiça, para uma razão, que está no verso seguinte, verso 17. Vamos lá. Para que o homem de Deus, e quando fala aqui o homem de Deus, não está falando do gênero, mas está falando daquele que ama a Deus, que teme a Deus, homens e mulheres, para que homens de Deus, para que mulheres de Deus sejam perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. Essa é a razão da palavra de Deus, da palavra divinamente inspirada, proveitosa, com a finalidade de ensinar, de redarguir, de corrigir, de levar o homem a um caminho reto, a um caminho de justiça, para que ele seja perfeito, para que ele seja instruído para toda boa obra. Isso nos faz entender, queridos irmãos, sem qualquer sombra de dúvida, que desde o primeiro versículo de Gênesis até o último versículo do livro do Apocalipse, é uma escritura divinamente inspirada, e em qualquer texto da palavra de Deus que você ler, você vai encontrar cumprindo ali pelo menos uma
das finalidades. Volta para mim, por gentileza, Danilo, verso 16. Qualquer um dos textos sagrados, se você pegar um texto sagrado, né, e você aplicar a sua leitura, né, naquele texto sagrado, você vai ver que aquela escritura, né, ou ela estará ensinando a você alguma coisa, ou ela estará respondendo alguma questão, ou ela estará corrigindo, ela estará instruindo. Sempre que eu e você fizermos qualquer reflexão dentro da palavra de Deus, a palavra de Deus vai estar, aquele texto, aquele trecho, vai estar cumprindo uma destas finalidades, com o propósito de nos instruir para a justiça, para as boas obras. Amém, irmãos? Hoje pela manhã, quando eu me levantei, né, para me preparar para o culto, para trazer a mensagem, a palavra de Deus, me veio esse texto ao coração. E entendendo da forma como eu estou expondo para os irmãos, eu pedi ao Senhor: Senhor, a tua palavra é exatamente isto que a tua palavra diz, né? Ela tem a finalidade de nos ensinar, de nos instruir, de nos corrigir. Ela é divinamente inspirada desde o primeiro versículo do Gênesis até o último versículo do Apocalipse. Então traga ao meu coração algo que eu possa compartilhar com a tua igreja dentro deste raciocínio, né, que o Senhor tem colocado em mim. E o Senhor me levou para o Salmo de número 23. E é o que eu quero compartilhar com você nesta noite. Salmo de número 23, um salmo extremamente conhecido de todos nós, né? Apenas para servir de exemplo de que a palavra, toda a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada e ela tem por objetivo nos instruir, nos ensinar. Aquilo que o profeta diz, ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Amém, irmãos? Nós vamos então ao Salmo de número 23, você não precisa abrir a tua Bíblia, né? Danilo projeta para nós aí, Salmo 23, nós vamos fazer a leitura dele todo, depois nós vamos, né, fazer uma reflexão dentro desse Salmo, né? Eu tenho no meu coração que o Salmo 23 é certamente o salmo mais conhecido da palavra de Deus, ou o texto mais conhecido da palavra de Deus, não somente entre os salmos, mas entre toda a Escritura. Não há um cristão, não há alguém, né, que tenha a mínima familiaridade com a Bíblia Sagrada que não conheça o Salmo 23. O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, irmãos? Este é o Salmo 23, salmo que nós lemos, que nós conhecemos, que nós recitamos, que nós oramos, né? Mas lembrando que a palavra de Deus, toda palavra divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para nos instruir. Então nós vamos extrair, né, deste salmo, numa reflexão que nós queremos fazer agora, não de forma profunda, amém, irmãos? Não será uma reflexão, nós não vamos trazer aqui nenhuma revelação, que coisa fantástica, que profundidade, não. Nós vamos interpretar, nós vamos ler e nós vamos ouvir o que o Espírito Santo tem para falar ao nosso coração dentro desse Salmo 23. Volta para mim, por gentileza, no versículo 1. Alguns estudiosos da palavra de Deus diz que este salmo, o salmo de número 23, ele foi escrito quando Davi já era rei em Israel. Todos nós sabemos que Davi, antes de ser rei em Israel, ele foi pastor de ovelhas. Ele cuidava do rebanho da família, de um pequeno rebanho de seu pai. Assim entendem, né, que Davi escreveu este salmo quando ele já era rei. Pode ser que isto seja fato, ou pode ser que
Davi ainda não tivesse ascendido ao trono de Israel, mas que ele já tivesse sido ungido, como ele foi ungido por Samuel como rei de Israel. De alguma forma, nós observamos que Davi, usando da sua experiência, do seu conhecimento como pastor de ovelhas e inspirado por Deus, ele escreveu este salmo. E o primeiro versículo deste salmo vai dizer o quê? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi estava dizendo para si mesmo, usando da sua experiência como pastor, Davi dizia para si mesmo, como eu e você, ao lermos este salmo, devemos agir desta forma. Eu, ao ler este salmo, eu devo dizer, o Senhor é o meu pastor, o meu, e nada me faltará. Amém, irmãos? Quando nós pensamos a respeito disto, nós pensamos a respeito do cuidado que um pastor tem pelo seu rebanho, do cuidado que um pastor tem pelas suas ovelhas e da segurança que estas ovelhas têm sob o cuidado, sob o pastoreio deste pastor. Eu fico pensando, eu fico imaginando que uma ovelha, jamais ela vai dormir preocupada, com aquilo que ela vai comer no dia seguinte, com aquilo que ela vai beber no dia seguinte, qual vai ser o pasto que ela vai pastar no dia seguinte. Amém, igreja? Você está entendendo o que o Senhor está dizendo? Uma ovelha, ela não vai dormir preocupada com o dia seguinte. Por quê? Porque ela confia no seu pastor. Aquele pastor que a levou, para o pastoreio naquele dia, que a alimentou naquele dia, que descedentou naquele dia, que protegeu naquele dia, é o mesmo pastor que esteve com ela no dia anterior, e é o pastor que vai estar com ela no dia seguinte. Isso significa dizer para mim e para você, meu querido irmão e irmã, que todos nós crentes em Jesus Cristo, que estamos debaixo do pastoreio desse pastor todo-poderoso, que é aquele que cuidou da minha vida e da tua vida no dia de hoje, amém, irmãos? Guardou a minha casa e a tua casa, guardou a minha família e a tua família. Quem é esse pastor? É aquele que cuidou ontem, amém? Não é um pastor diferente hoje. O Deus que proveu para a minha vida e para a tua vida, o Deus que nos sustentou, o Deus que nos guardou, que nos protegeu no dia de ontem, é o mesmo Deus que está fazendo isso hoje. E o Deus que está fazendo isto hoje é o mesmo que vai fazer amanhã. Amém, irmãos? Portanto, uma ovelha, e aqui nós nos referimos, na nossa condição de crentes em Jesus como ovelhas. Lemos o Salmo 100, e no Salmo 100 está dito que o Senhor nos fez ovelhas do seu pasto. Nós, ovelhas do pasto do Senhor, do rebanho do Senhor, não precisamos ter qualquer preocupação, ansiedade a respeito do amanhã, daquilo que nós teremos amanhã, porque o Deus que está nos sustentando hoje é o Deus que vai nos sustentar amanhã. Amém, igreja? Mas observe, irmãos, que este salmo ainda ele diz algo muito interessante, e que às vezes, por falta de entendimento, por falta de compreensão, algumas pessoas interpretam de forma equivocada. O salmista Davi, neste primeiro versículo, ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu fiz aqui uma anotação que eu quero compartilhar com você a respeito deste nada me faltará. Nada me faltará não significa que eu tenho tudo aquilo que eu quero. Amém, irmãos? Não significa que eu tenho tudo aquilo que eu quero. Se você me perguntar, pastor, você já tem tudo aquilo que você quer? Eu diria para você que ainda tem coisas que eu quero e que eu não tenho, que eu não alcancei, que eu não consegui. Eu penso que se eu devolver esta pergunta para os irmãos, para a igreja, mesmo aquele que está conosco através da live, você tem tudo o que você quer? Eu imagino que a resposta da grande maioria, ou talvez de 100% de nós, todos que estamos aqui, seria não, eu não tenho ainda tudo o que eu quero. No entanto, meu querido irmão, minha irmã, eu não tenho
tudo o que eu quero, mas eu tenho tudo o que eu preciso. Amém, irmãos? Se você me perguntar, pastor, você tem tudo o que você quer? Eu posso te responder para você que ainda não. Mas se você perguntar para mim, pastor, te falta alguma coisa? Eu também vou falar para você que não. Amém, irmãos? Eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho tudo o que eu preciso. E não só eu, você também tem tudo o que você precisa. Amém, igreja? Eu tenho convicção absoluta disto. Eu tenho a convicção absoluta de que não lhe falta absolutamente nada daquilo que você precisa. Até porque o Senhor nosso Deus, Ele é fiel, e o Senhor nosso Deus, Ele disse que Ele suprirá a cada uma das nossas necessidades. Mas Deus é tão bom para comigo e para com você, Deus é tão bom para com o seu povo, que Deus não supre apenas as nossas necessidades. Porque eu tenho e você também tem, todos nós temos, muito mais do que aquilo que nós necessitamos. Sim ou não? Amém, igreja? Por mais luta que você possa ter, por mais dificuldades que você possa passar, olha para a tua vida. Seja honesto e responda se de fato você não tem mais do que aquilo que você necessita. Todos nós, irmãos, todos nós. A palavra de Deus, de uma forma muito clara, ela diz o seguinte: se tiverdes o que comer e o que vestir, com isso estejais contentes. Se nós tivermos o pão de cada dia, se nós tivermos as vestes para cobrir a nossa nudez a cada dia, isto por si só já é motivo, já é razão de contentamento. E eu pergunto, quem de nós que estamos aqui ou que está conosco através da live, que tem apenas o pão e as vestimentas, que não temos muito mais do que isso? Então o meu Deus e o teu Deus não apenas tem suprido as nossas necessidades, mas Ele tem ido muito além daquilo que nós precisamos. No entanto, quando Davi diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, não significa que eu e você temos tudo aquilo que queremos, ou aquilo que sonhamos, aquilo que desejamos. Pode ser que alcancemos, pode ser que não alcancemos, mas o suprimento das nossas necessidades, esse sim, jamais vai nos faltar. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos para o versículo seguinte, vamos ver o que diz o verso 2. Versículo 2 vai dizer então: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Verso 3, a primeira parte diz: refrigera a minha alma. Se você se aplicar a estudar, se você tiver tempo para isso, se você gostar, se você desejar fazer isso, fazer uma pesquisa a respeito de como os pastores conduziam os seus rebanhos, pastoreavam os seus rebanhos no Oriente Médio, até hoje, não apenas naqueles dias passados, mas ainda nos nossos dias, em alguns lugares remotamente. Se você observar, você vai ver que o Oriente Médio, Israel, como toda aquela região, uma região muito árida, uma região desértica, de maneira que não há pastagens em abundância, como, por exemplo, nós temos no nosso país, na nossa região, aonde você sair, onde você andar, onde você olhar, existe verde para todo lado. Amém, irmãos? Nós vivemos numa terra abençoada, o Oriente, Israel, aquela região diferente de nós, não tem água em abundância como nós temos, não tem. Então um pastor, ele teria que buscar, ele teria que procurar alguns poucos lugares, onde ele pudesse realmente deixar ali o seu rebanho, ter ali o seu rebanho, para dar pastagens ao seu rebanho, para dar água ao seu rebanho. E isso muitas vezes exigia que o pastor, com aquele rebanho, andasse por quilômetros, às vezes horas, às vezes até passando pelo deserto para do outro lado encontrar um lugar onde tivesse alguma coisa, no sentido de que as suas ovelhas, o seu rebanho, pudesse ali passar aquele dia, se alimentar naquele dia, beber a água daquele dia. E também, quando você lê, quando você pesquisa, você vai observar para que
o pastor fizesse isso, né, tendo o seu rebanho guardado em segurança, ele precisava sair com aquele rebanho antes do sol nascer, né, para não pegar o calor daquele sol. E quando ele chegava naquele local em que ele encontrava ali o pasto para as suas ovelhas, a primeira coisa que ele fazia, volta para mim o verso 2, por gentileza, Danilo. Ele colocava as suas ovelhas, o seu rebanho ali para descansar. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Davi estava falando de experiências que ele tinha enquanto pastor de ovelhas, de um rebanho de animais. Mas ele, como ovelha do Senhor, e eu e você, como ovelhas que pertencemos ao rebanho do Senhor, sabemos, queridos irmãos, que muitas vezes na nossa caminhada, né, nós temos que caminhar muito, às vezes com dificuldade para alcançarmos aquilo que desejamos, mas o Senhor está à frente, o Senhor está na condução, o Senhor está na direção e nos fará descansar em pastos verdejantes, nos levará a águas mansas, a águas tranquilas, e Ele há de refrigerar, e tem feito isto comigo e com você. Amém, igreja? O Senhor tem feito isto conosco. Quando nós estudamos a respeito ainda das características das ovelhas, nós vamos aprender que o animal, ele é extremamente medroso, ele se amedronta, vamos lá, né? Com qualquer coisa é motivo para ele se assustar. Por isso o pastor, ele toma cuidado, né? Uma das razões, ele toma cuidado para não levar este rebanho para rios caudalosos, né? De águas correntes muito fortes, porque o barulho das águas, né, segundo os estudiosos, já seria muitas vezes suficiente para espantar, para assustar a ovelha, e ela não querer ir beber água. Não bastasse isso, ainda as águas correntes muito fortes poderiam de repente arrastar a ovelha, né? E por conta da sua lã, ela se tornaria muito pesada e com dificuldade de voltar outra vez à margem. Então o pastor sempre tomava este cuidado, né, de colocar a sua ovelha, o seu rebanho, em segurança. Este é o Senhor nosso Deus, que cuida de nós. Ele sabe das minhas limitações, Ele sabe das tuas limitações, Ele sabe dos nossos temores, Ele conhece, Ele sabe exatamente da forma como Ele precisa nos conduzir para que nós permaneçamos seguros. Eu lendo, eu estudando, pesquisando de forma muito rápida, é claro, por isso até que eu disse, irmãos, não é uma reflexão profunda, mas eu ouvi, eu descobri que há casos em que o pastor precisa pegar água e trazer na boca da ovelha, para ela poder beber, de medo que ela tem muitas vezes de chegar até ali aquele ribeiro. Então nós observamos, nós aprendemos, que o Senhor tem um cuidado extremo com a sua igreja, com o seu povo, com o seu rebanho, conforme Davi, inspirado divinamente, escreveu este salmo. Versículo de número 3, vamos adiante. Então ele diz aqui, refrigera a minha alma, e ele continua dizendo, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ou seja, o pastor, ele procurava, sempre que possível, guiar o seu rebanho por caminhos retos, por caminhos que não lhe oferecesse nenhum perigo dele desviar-se. Este é o cuidado, esta é a preocupação que o Senhor tem comigo e com você também. Amém, irmãos? Somos guiados por caminhos retos, por caminhos de justiça, por caminhos que, se nós andarmos por eles, se nós observarmos este caminho, certamente nós corremos menos risco de desgarrarmos do rebanho. Isso é muito importante para nós,
saber que o Senhor não nos coloca em perigo, a palavra do Senhor não nos coloca em risco. Na verdade, quando acontece na minha vida ou na vida de qualquer outra pessoa, qualquer coisa dessa natureza, é por conta nossa, não por conta do Senhor, não por conta da palavra do Senhor, que não nos traz instrução, que não nos leva realmente por caminhos retos, por veredas de justiça, por amor do seu nome. Mas o verso de número 4 tem algo ainda muito interessante. Vamos ver o que diz. Aí o salmista vai dizer, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ou seja, ainda que o caminho não fosse um caminho tão plano, ainda que o caminho não fosse um caminho tão reto, ainda que o caminho pudesse ser um caminho de perigo, ele usa a expressão vale da sombra da morte. Ele vai dizer, ainda assim eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém, igreja? Nem sempre os caminhos nas nossas vidas são de fato caminhos fáceis de ser trilhado. Nem sempre os caminhos das nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida, são caminhos planos. Com cada um que você conversa tem a sua luta, tem a sua dificuldade, tem os seus desafios, tem os seus problemas. Há situações na vida de muitos de nós, em alguns momentos, que se assemelha ao vale da sombra da morte. Mas para o rebanho de Cristo, para as ovelhas do Senhor, ainda que os caminhos sejam caminhos difíceis de ser trilhados, ainda assim nós não devemos temer, porque nós sabemos quem está na condução, sabemos quem está na direção. Amém, irmãos? Veja bem, nem sempre as ovelhas elas eram levadas por caminhos planos e fáceis, por veredas retas. Se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar em alguns momentos, falando a respeito lá do Oriente, de Israel, pastores conduzindo os seus rebanhos, em meio a penhascos, realmente a lugares extremamente difíceis e perigosos de ser trilhado, de ser andado. Mas é muito interessante, irmãos, é muito interessante, sabe, eu não tive o tempo e nem temos aqui o tempo suficiente, para nós aprofundarmos em todas as características das ovelhas, nem tampouco do pastoreio. Mas quando você se aplica a estudar, você vai descobrir coisas maravilhosas. Uma das coisas que eu descobri nessa pesquisa rápida que eu fiz, para esta mensagem desta noite, é que normalmente lá no Oriente, e isso pode ser talvez em qualquer outro lugar, não era um pastor só que cuidava do rebanho. Sempre haviam 2 pastores cuidando do rebanho. E geralmente era um pastor mais velho, mais idoso, e um mais jovem, um mais menino. Por quê? Porque a ovelha ela não se adapta facilmente a um novo dono. Ela não se acostuma, ela identifica a voz do seu pastor. É por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele disse que as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Então eles usam como técnica lá no Oriente, que sejam 2 pessoas, para que as ovelhas possam reconhecer ambas as pessoas, e que seja uma pessoa mais idosa e uma pessoa jovem, para que se porventura o mais idoso vier a morrer, aquela ovelha continua, ou aquele rebanho continua sendo guiado por aquele pastor que já estava no meio delas, com quem elas também se identificam. E caso aconteça isso, aquele pastor que assumiu ali a liderança daquele rebanho, vai trazer um outro junto com ele, para que também este mesmo processo se dê em relação àquele que está vindo, para que as ovelhas possam se acostumar. E é interessante que quando você vê um rebanho de ovelhas numa pastagem, ou mesmo andando de um caminho para o outro, você vê elas exatamente como um rebanho, as ovelhas todas espalhadas andando numa mesma direção. Mas eu vi uma imagem de um rebanho de ovelhas
sendo conduzido por lugar semelhante a este, um lugar de despenhadeiro, de penhasco, de difícil acesso. E aí é interessante porque as ovelhas, e até pelo fato de ser estreito o caminho, a passagem, elas não tinham como andar como um rebanho. Então elas andavam como uma fila, ou numa fila indiana, uma fila onde ia uma ovelha atrás da outra. O pastor ia na frente, conduzindo o rebanho, e você olha assim, aquela imagem é até bonito, né? Um rebanho de ovelhas, e uma ovelha atrás da outra, e o outro pastor lá no fundo, né, para que nenhuma delas se perdesse, para que nenhuma delas ficassem para trás. Meu querido irmão e irmã, você pode ter certeza absoluta, ainda que seja uma coisa difícil da gente provar e explicar, mas você pode ter certeza absoluta que ainda por aquele caminho tão difícil de ser trilhado, aquele rebanho estava seguro e confiante no seu pastor. Amém, irmãos? Por isso que Davi pôde dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? A resposta é clara: porque tu estás comigo. Amém, igreja? Quem é que está com você? Quem é que conduz os teus passos? Quem é que conduz a tua casa? Quem é que conduz a tua família? Quem é conosco, irmãos, nos caminhos planos, nas veredas retas, ou mesmo em lugares difíceis, como o que é expressado aqui? É o Senhor. Se é Ele que está à frente, se é Ele que está conduzindo, e é muito interessante também, que segundo o que eu li, para que as ovelhas tivessem uma tranquilidade na travessia, de lugares difíceis como esse, o pastor que ia à frente das ovelhas, ele ia falando muito alto, em alguns momentos ele ia cantando, para que as ovelhas pudessem ouvir a sua voz e se sentirem seguras naquela travessia. Quantas vezes, meu querido irmão e irmã, eu e você, em momentos difíceis da nossa caminhada, ouvimos o Espírito Santo falar conosco, o Espírito Santo tocar o nosso coração, o Espírito Santo como que dizer: continue firme, porque eu estou aqui, continue firme, porque eu estou adiante, viu? Continue firme, porque você não está sozinho, continue firme, porque você não está abandonado. E isso é maravilhoso. Eu disse agora há pouco a respeito da técnica que eles usam, a respeito de ter 2 pastores, para que o rebanho nunca se sentisse sozinho ou com alguém que eles não conhecessem. E isso me faz lembrar das palavras do Senhor Jesus Cristo, quando Ele disse: eu irei para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Espírito Santo, eu enviarei o Consolador, aquele que o mundo não conhece, mas vocês já conhecem, porque Ele habita em vós. Amém, irmãos? Veja que coisa maravilhosa. Veja que cuidado do Supremo Pastor. O que é que disse Jesus, irmãos? Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Quando chegar o momento de eu ir, que eu não vou poder ficar, vocês não serão abandonados, e nem ficarão com estranhos. Vocês permanecerão sendo consolados através do meu Espírito. Amém, irmãos? Um Espírito que vocês já conhecem, o meu Espírito. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, do Cristo que esteve com eles durante 3 anos e meio, do Cristo que eles conheceram. Então, quando o Espírito Santo fala comigo e fala com você, eu e você, nós estamos ouvindo uma voz familiar, a voz do Senhor Jesus, que é o nosso bom pastor e que está conosco todos os dias. E aí o versículo termina dizendo: a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou poderíamos dizer: a tua vara e o teu cajado me dão segurança. A tua vara e o teu cajado são a minha proteção. E eu particularmente, sempre imaginei o cajado com 2 funções distintas. Porque se você ver a imagem de um pastor, você vai ver ele com um cajado. O que é um cajado? É um pau, uma vara, com um arco,
aquilo ali é um cajado. E eu sempre pensei exatamente isso, é assim que eu entendia, né, que o cajado tem duas finalidades. Qual é a primeira? Ser usado como uma vara. Se o rebanho, né, ou se a ovelha, não exatamente o rebanho, se a ovelha se desgarrar do rebanho ou tentar sair do rebanho, o pastor, com aquele cajado, usando como vara, ele vai tocar outra vez aquela ovelha, conduzi-la de volta ao rebanho. Para isso, essa é uma das finalidades do cajado, usar como vara, né, para corrigir o caminho, para corrigir a rota. Lembrando que o cajado é um dos símbolos da palavra de Deus para nós. A palavra de Deus corrige a nossa rota, corrige o nosso caminho. Nós acabamos de ler lá em 2 Timóteo, que uma das finalidades da palavra de Deus é ensinar, redarguir, corrigir. Amém, irmãos? Corrigir, trazer instrução. Então, uma das finalidades é essa. Quando a ovelha, de repente, por alguma razão, ela começa a se desviar, sair fora, o pastor vai lá com o cajado e usa como vara e traz aquela ovelha de volta. Uma segunda utilidade do cajado é se, porventura, a ovelha ela cair, né? Às vezes tem que passar por lugares difíceis, ou mesmo não sendo lugares como este, ela pode, num acidente, cair dentro de um buraco. Às vezes fora do alcance do braço do pastor, para que possa tirá-la, para que possa puxá-la. Então ele usa o outro lado do cajado, aquele que tem o arco, aquele que tem o gancho, para poder enroscar, né, assim, içar aquela ovelha, tirar aquela ovelha de dentro daquele buraco e trazê-la de volta para o rebanho. Mas eu lendo, eu descobri que existe uma terceira finalidade. Os cajados, segundo aquilo que eu li, eles têm uma ponta, como se fosse uma espécie de lança. E aquela ponta, aquela lança, o pastor usava para espantar, afugentar os animais que porventura viessem para atacar as ovelhas, para atacar o rebanho. E é muito interessante. Ele não usava contra as ovelhas. Aquela lança não era para ferir a ovelha, para machucar a ovelha, mas para afugentar, para tocar, para impedir, que um animal viesse ali e prevalecesse sobre o rebanho. Então, nesse estudo rápido que eu fiz, eu descobri, fazendo essa leitura, que existe uma terceira finalidade para o cajado, além daquela que eu já conhecia, que já imaginava. E isso me veio ao coração e eu coloquei, que para nós, a palavra de Deus, como um cajado, ela tem também 3 funções. A primeira, como vara, que é usada para correção. Amém, irmãos? Correção. O segundo momento, tendo o exemplo do cajado. Tendo o exemplo do cajado. Nós já falamos qual a finalidade da palavra lá em 2 Timóteo 3, 16, 17. Mas usando a metáfora do cajado, em primeiro lugar, ela serve para correção, como uma vara. Em segundo lugar, ela é utilizada para salvação, para trazer a ovelha que caiu, que está ali numa situação difícil. Então, salva aquela ovelha da morte. E a terceira utilidade da palavra, como um cajado, é de proteção. Nos protege contra o mal, nos protege contra o inimigo. Amém, igreja? Esta é a função da palavra de Deus como um cajado na minha vida e na tua vida. E sempre, irmãos, em qualquer uma das formas que o cajado for utilizado, seja para correção, seja para salvação, seja para proteção, ele estará sempre expressando o amor do pastor por nós. Amém, irmãos? Sempre estará expressando o amor que o Senhor tem para conosco. Quando a palavra de Deus nos corrige, ou quando o Senhor nos corrige, não corrige para o nosso mal, não corrige para nos machucar, não corrige para nos destruir, ao contrário, a própria palavra de Deus diz que assim como um pai que ama, corrige os seus filhos, assim é o nosso Deus para conosco, porque Deus, como pai, corrige os filhos a quem Ele ama. Muito bem, vamos lá, próximo versículo, verso 5.
Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu imagino, irmãos, que a partir deste versículo, né, os próximos 2 versículos, esse e o próximo, Davi, ele sai, né, da metáfora do rebanho, e aí ele passa a falar de si mesmo, né? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Alguns estudiosos da palavra de Deus acreditam que a expressão de Davi neste versículo é a lembrança que ele tinha, talvez, da casa do seu pai, né? Os irmãos que conhecem a palavra de Deus vão se lembrar, vão perceber que Davi, ele me parece que não era uma pessoa tão querida no meio da sua família, querida no meio dos seus irmãos, né? Tanto é que quando o profeta Samuel, né, instruído por Deus, desce à casa de Jessé para ungir um novo rei para Israel no lugar de Saul, Samuel se apresenta e chama os filhos, pede para Jessé chamar os filhos. E Jessé começa a fazer passar diante de Samuel cada um dos seus filhos. E a palavra do Senhor diz para Samuel: não é nenhum destes, não é nenhum destes. E acabou os filhos, não passa mais ninguém. E aí Samuel pergunta: acabaram-se os moços? Não tem mais ninguém? E aí Jessé fala: tem um lá no campo, o menor está lá. Aí Samuel diz: então manda chamá-lo, porque ninguém se assentará à mesa antes que ele venha. Amém, irmãos? Agora eu pergunto, como é que um pai poderia esquecer de um filho? Como é que nenhum dos irmãos se pronunciaram no momento, né, em que Samuel está ali perguntando e fala: não, ainda tem Davi, vamos chamar Davi, ou já mandar chamar Davi antes, porque era para passar os filhos. Mas Davi ficou esquecido, Aí Davi ficou ali preterido até aquele momento, talvez até preterido pelo seu próprio pai, né? Talvez preterido até pelos irmãos, mas não pelo Senhor. Amém, irmãos? E aí Davi diz: Senhor, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Outros têm a ideia, a interpretação de que quando Davi disse essas palavras, ele estava pensando naquele tempo, naquele momento, que apesar de já ter sido ungido o rei, ele ainda estava fugindo de Saul, fugindo dos seus inimigos, ou mesmo depois já de ser rei sobre Israel, nas suas lutas, nas suas guerras, ele também em alguns momentos cercados por seus inimigos. Então, de alguma forma, o que isso nos faz pensar, meu querido irmão e irmã, que seja qual for, não sabemos exatamente em que momento Davi fez essa colocação, o que é que ele estava pensando, mas o que o Senhor fala ao meu e ao teu coração é que o Senhor sempre terá uma mesa para nós diante do nosso inimigo. E quando nós falamos do inimigo, irmãos, nós temos que pensar no nosso inimigo, no diabo. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não. Eu não sou adepto desta ideia que infelizmente hoje está propagada de uma forma alarmante, não, porque aquele que te viu, não, irmãos, eu só tenho um inimigo, meu inimigo é o diabo. Amém, irmãos? É diante dele que eu quero que o Senhor sempre me prepare uma mesa. O maligno pode até usar pessoas, e de fato usa, mas a nossa luta não é contra carne e sangue, não. Não é contra pessoas, não é contra esse nem contra aquele, não. O nosso inimigo é o maligno, é um ser espiritual. Mas quando nós pensamos numa mesa, em primeiro lugar, nós pensamos num lugar de provisão, um lugar onde a nossa fome é saciada. E mesa, não bastasse isso, também é uma expressão de comunhão, a comunhão que eu e você temos com o Senhor nosso Deus. Então não importa quais sejam os nossos inimigos, não importa qual o tamanho da nossa luta, que não nos falte, Senhor, a sua provisão e a sua presença e a sua comunhão. Amém, igreja? Isso que é importante para nós, não é vermos aquele que de repente fez algo mal para você, para mim. Não, isso é coisa pequena, irmão, isso é coisa mesquinha, isso não é para nós, não. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra vidas, não é contra pessoas,
que o Senhor coloca uma mesa para nós diante do maligno para dizer: nesse você não toca, esse é meu. Até porque o verso vai continuar dizendo a respeito da unção sobre a cabeça. E quando nós olhamos para dentro da palavra de Deus, nós vamos aprender que a unção no passado, a unção com óleo sobre a cabeça, era uma demonstração de alguém que foi escolhido por Deus, que foi separado por Deus para um propósito. A unção no passado era sobre profetas, sobre sacerdotes e sobre reis. Pessoas escolhidas por Deus para um propósito especial. Estas recebiam a unção. E a palavra de Deus, de forma muito clara, através do apóstolo Pedro, diz que eu e você fomos feitos reis e sacerdotes do Senhor. Amém, irmãos? Então, eu e você, meu querido irmão e irmã, todos nós, você que está conosco através desta live, que pertence ao rebanho do Senhor, nós já fomos separados para um propósito de Deus. E isso que é maravilhoso, irmãos, isso que é importante. E o versículo seguinte vai concluir o Salmo de uma forma maravilhosa. E Davi diz: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu e você, meu querido irmão e irmã, estamos aqui por conta dessas duas verdades, porque a bondade do Senhor e a misericórdia do Senhor têm sido conosco. Amém, irmãos? Porque o Senhor não retirou de nós a sua bondade, porque o Senhor não retirou de nós a sua misericórdia. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. É a bondade do Senhor. A palavra do Senhor diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E a bondade do Senhor para conosco é a razão por que o maligno não pode nos destruir. Porque se ele pudesse, se o Senhor retirasse de nós a sua bondade, se o Senhor retirasse de nós a sua proteção, você pode ter certeza absoluta, sem medo de errar, o maligno já teria te destruído, a você e a mim, a nós. Mas eu e você somos guardados pela bondade do Senhor. No entanto, se o próprio Deus fosse olhar para os meus pecados e para os teus pecados, também nós já teríamos sido destruídos. Então eu e você somos guardados pela bondade e pela misericórdia do Senhor. E assim sendo, nós temos a convicção plena, a certeza de que habitaremos na casa do Senhor ou com o Senhor, na glória do Senhor, por todos os dias, por toda a eternidade, por longos dias. Esse é o destino final deste rebanho, que tem como seu pastor o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, o Deus do Universo. Amém, irmãos? Que esta palavra possa ter falado ao teu coração. Eu desejei, quando o Senhor me trouxe ao coração os versículos ali da segunda carta de Paulo a Timóteo, trazer algo que pudesse mostrar a você ou demonstrar a você como a palavra de Deus é preciosa, como a palavra de Deus é maravilhosa. Mas eu quero encerrar ainda esta mensagem falando a respeito das características, ou de uma das características das ovelhas. Certamente tem tantas outras, já falamos de algumas, quero citar aqui apenas a última para nós encerrarmos, mas você pode, se você assim desejar, nas suas pesquisas, descobrir coisas ainda mais profundas do que aquela que nós tratamos, muito embora eu sei que aquilo que o Senhor falou é aquilo que Ele desejava falar conosco. Amém, irmãos? Para trazer ao nosso coração. Mas uma das coisas muito importantes ainda, falando a respeito da ovelha, e aqui nós estamos falando do animal, a ovelha, é que a ovelha não tem autodefesa. A ovelha não se defende. Ela depende exclusivamente da proteção do seu pastor. Amém, irmãos? Coloque isso no teu coração. A ovelha, ela não tem autodefesa.
A ovelha, ela precisa que o seu pastor a proteja. Por exemplo, uma ovelha, ela não tem dentes afiados como os felinos, né? Como o leão, como a onça, como o tigre, como o leopardo, são felinos com dentes afiados. Ovelha não tem dente afiado. Amém, irmãos? Você é ovelha. Amém? Amém? Então não tem que sair dando mordida por aí. Se você vê um crente dando mordida por aí, não é ovelha. Ovelha não tem dentes afiados, ela não se autodefende. Uma outra característica importante ainda a respeito disso, ela também não tem garras, como os gaviões, como os falcões e outros animais, para se defender. Então, se você é ovelha, não tem que sair arranhando por aí também. Amém? Preste atenção nisso. Pastor, mas o senhor não sabe o que fizeram para mim. Pastor, mas o senhor não sabe o que falaram de mim, a calúnia que levantaram contra mim. Meu querido irmão, irmã, você é ovelha. Amém? Você não tem dentes para sair dando mordida, não. Viu? Você não tem garras para sair arranhando todo mundo, não. Você é ovelha do Senhor. Mais uma característica ainda que faz da ovelha um animal completamente dependente da proteção do seu Senhor. Ela não tem espinhos como tem o ouriço, o porco-espinho, que sai alfinetando todo mundo aí, viu? Preste atenção nisso. Pastor, mas do que o senhor está falando agora? Estou falando daquilo que disse Paulo lá para Timóteo, a palavra de Deus ela é para ensinar, ela é para corrigir, é para redarguir, é para instruir. Amém, irmãos? É para isso que serve a palavra de Deus. Nós estamos ainda pregando a palavra de Deus, falando a respeito da ovelha, a respeito do rebanho. Viu? Se você vê crente dando alfinetada em todo mundo aí, abra o olho, sai de perto, porque é só a capa. Viu? Ovelha não tem dentes afiados, ovelha não tem garras, ovelhas não têm espinhos, ovelhas não têm veneno como as serpentes e alguns outros animais têm, como autodefesa. Viu? Se você vê gente aí jogando veneno para lá e para cá, sai de perto, porque não é ovelha. Amém, irmãos? Enquanto ovelhas, nós dependemos 100% de Deus. Pastor, mas eu não tenho que reagir? Não. Você tem alguém que se levanta por você, que defende a tua causa, que é o teu pastor, que é o teu protetor. Deixa Deus cuidar. Amém, irmãos? Deixa Deus cuidar. Mas fala, deixa que fala. Louvado seja Deus porque fala, o pior se fosse mudo. Irmãos? Deixa que fala. Mas é a minha reputação, a tua reputação, Deus cuida dela. Amém, igreja? Não tem porquê. Então, se eu e você fazemos parte do rebanho do Senhor, nós temos que guardar tudo isso que nós ouvimos hoje. Amém? E se de alguma forma esta palavra falou com você, aplaude e glorifique o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Por gentileza, Danilo, volta para mim lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Vamos colocar-nos em pé. 2 Timóteo 3, capítulo 3. Vamos lá, capítulo 3. 2 Timóteo, Danilo, por gentileza, capítulo 3, versículo 16. Isto. Para que nos serve a palavra de Deus, irmãos? Qual a razão de toda a Escritura divinamente inspirada? A finalidade dela é nos ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, verso 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Amém? Fale com Deus, diga, Senhor, eu quero viver isso. Eu quero que a tua palavra seja isso na minha vida, que ela me ensina, que ela responda as minhas questões, que ela me instrua, que ela me corrija, que eu seja perfeitamente instruído em toda boa obra. Vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, sou grato a Ti
pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e eu compartilhei com a tua igreja neste dia, Senhor. Ó meu Deus, que a tua palavra como cajado, ela possa verdadeiramente, Senhor, ser a nossa correção, ser a nossa salvação, ser a nossa proteção. Ó Deus, que o Senhor, como o pastor que dá a vida pelas ovelhas, nos leve a cada dia, Senhor, a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Guia-nos, ó Deus, pelos caminhos direitos, pelos caminhos de justiça. E ainda que porventura, Senhor, venhamos a andar pelo vale da sombra da morte, querido Deus, que o temor e o medo não se apoderem de nós, porque nós sabemos que o Senhor está conosco. Sabemos, ó Deus, que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos sustenta. Ó Deus, sabemos que o Senhor prepara uma mesa diante de nós na presença do inimigo, Senhor. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor tem nos separado, tem ungido a nossa cabeça com óleo, de tal forma que o nosso cálice transborda, e esta é a segurança e a confiança que temos, que estaremos contigo, Senhor, por longos dias, que estaremos contigo, Senhor, por toda a eternidade. Tão somente nós te pedimos, Senhor, guarde o nosso coração, guarde a nossa alma, guarde o nosso espírito, Senhor. Ó Deus, que nós tenhamos verdadeiramente, Senhor, as características de uma verdadeira ovelha que pertence ao teu rebanho. Pai Santo, se há em nós alguma coisa, querido Deus, que não se alinha, que não se harmoniza, ó Deus, com a vida de uma verdadeira ovelha, traga, Senhor, a disciplina, traga, meu Deus, a direção, traga, meu Deus, a correção, faça de nós, ó Deus, verdadeiras ovelhas do seu pasto. É a nossa oração agora, Pai, em o nome de Jesus. Amém, amém.